quais os principais desafios na implementação do sistema de integração lavoura-pecuária? Pessoal, essa é uma dúvida muito frequente, tanto por parte dos produtores de grãos, quanto por parte dos pecuaristas, né? Então, quando a gente pensa numa fazenda de grãos, acho que os principais desafios estão relacionados com as estruturas, né, para pecuária de corte. A gente pensar aí nas cercas, uma fazenda de grãos normalmente não tem cercas, bebedouro, próprio curral, mas onde eu vejo maior dificuldade está exatamente nas cercas e no fornecimento de água. Quando a gente pensa em cerca, a gente reduz esse desafio trabalhando com cerca de choque, né? Então a gente coloca o aparelho sendo alimentado por bateria e painel solar, então isso não necessariamente você precisa ter energia na área, tá? E aí a gente trabalha com essa cerca com 2 fios de arame e vergalhão, né? Assim, vergalhão espaçado aí de 20 a 30 metros de distância. Quando a área é mais plana, a gente consegue trabalhar com esses vergalhões aí espaçados de 30 metros e a área mais ondulada a gente vai para 20 metros, certo? Então isso vira uma cerca barata e rápido de ser confeccionada. Com relação à água, a gente precisa ter um certo investimento, trabalhar com fornecimento de água adequado, uma vez que nós vamos ter pasto, né, de qualidade para esses animais, e aí a água a gente sabe que está diretamente relacionada ao ganho, né? Estudos comprovando aí a água dando um GMD, né, um incremento de GMD por volta de 100 até 170 gramas. Então, todo investimento em água é justificável. Quando a gente pensa numa fazenda de pecuária, os grandes desafios, primeiro eu vejo a correção de solo, né, porque quando a gente pensa em lavoura de grãos, a gente demanda um investimento muito maior em termos de correção de solo, muito mais critério, porque são plantas de maior exigência. Então, para a gente não queimar a tecnologia em termos de ter uma baixa produção de grãos e conseguir ter o retorno mais rápido deste investimento, a gente precisa fazer uma correção com critério, procurar pessoas capacitadas para estar nos ajudando a posicionar a correção mais assertiva para a cultura que nós desejamos trabalhar. Num segundo momento, eu vejo a questão de maquinário como um grande desafio também. Muitas vezes a fazenda não tem condição de investir nesse maquinário, então o caminho para isso, a alternativa é procurar uma boa terceirização, né? Se precaver aí com respaldo num contrato para que não tenha surpresa, para que haja realmente o compromisso entre o prestador de serviço e as suas atividades. Tá? E uma outra alternativa seria mesmo o arrendamento da área para produção de grãos por um agricultor que já está acostumado, que tem maquinário. Dessa forma a fazenda pode viver um pouco de agricultura, né? Conhecer um pouco da cultura, aprender um pouco mais e aí sim dar um passo com mais segurança, justificando mais investimento, amadurecendo essa tecnologia dentro da propriedade. De toda forma, nós estamos vendo um incremento muito grande na área de integração lavoura-pecuária, né? Atualmente nós temos aproximadamente 17 milhões de hectares no Brasil com integração lavoura-pecuária. Então a gente vê que isso é um caminho sem volta, né? Principalmente pensando nas fazendas de pecuária de corte, isso possibilita a gente ter uma produção de arroba barata num período do ano, que é o caso da seca, onde a gente tem baixo desempenho animal, ou para a gente ter um desempenho animal satisfatório, a gente precisa lançar a mão de suplementação, né? E isso torna a arroba nossa produzida um pouco mais cara. Pensando na lavoura, né, para o agricultor, hoje é imprescindível a gente ter palha, né? A palha garante o sucesso da nossa lavoura, uma vez que a palha minimiza os riscos de um possível veranico, né? Essa palha diminui a temperatura do solo, a gente vê aí que solo exposto, né, em determinadas regiões chega até 65 graus, isso é muito prejudicial para as raízes das plantas e principalmente para a semente quando a gente está estabelecendo uma lavoura. Então hoje, assim, palha é imprescindível para o sucesso de uma lavoura de grãos. Então, diante disso, é cada vez mais sensato a gente pensar que a evolução das áreas de integração lavoura-pecuária vai aumentar.